Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito do empate por 3-3 entre a seleção brasileira e a seleção espanhola. Realmente quem chamou todas as atenções foi a arbitragem, e a gente pode ter certeza que quando isso acontece é justamente porque o trabalho que eles fizeram não foi bom. Em relação ao jogo, eu quero dizer que a Espanha começa pressionando o Brasil, começa fazendo uma marcação-pressão. A Espanha pressiona o Brasil no campo do Brasil. Logo que o Brasil vai tentar fazer a saída de bola, a Espanha já tenta pressionar e muitas das vezes obtém resultado. Tem uma grande dominância, especialmente no primeiro tempo, até que sai o pênalti, que é totalmente polêmico. Porém, na minha opinião, nem polêmica teve, porque é claro que não foi pênalti. O jogador simplesmente se joga, ele joga a perna em direção ao defensor do Brasil e o árbitro marca o pênalti. Como era uma partida amistosa, então nós não tínhamos a presença do VAR. Então o árbitro ele acabou não tendo como ver se o lance realmente era pênalti. Então ficou a marcação de campo, uma marcação totalmente errada, porém foi o que o árbitro fez. A Espanha conseguiu converter esse pênalti, 1-0 para a Espanha. Até aí a Espanha muito melhor do que o Brasil, dominando totalmente, o Brasil sem saída de bola. O Brasil não tinha válvula de escape. Tanto o Vini Júnior quanto o Rodrigo não conseguiam fazer suas jogadas, estavam bem marcados. A Espanha foi muito bem nesse domínio do meio de campo, soube fazer muito bem. Eu creio até que eles tenham estudado bastante o ocorrido no jogo contra a Inglaterra. Então eles conseguiram imprimir esse ritmo bastante grande para cima do Brasil e não demorou muito para sair o segundo gol da Espanha, 2-0, um 2-0 até aquele momento merecido, apesar do pênalti ser marcado de forma totalmente errada. A Espanha teve volume de jogo para fazer um resultado até mais elástico contra o Brasil. Realmente foi muito claro o domínio que a Espanha teve no primeiro tempo. Só que aí acontece uma dessas coisas do futebol. E por que nós somos tão apaixonados pelo futebol? Justamente porque um time pode estar dominando totalmente o outro, mas basta uma jogada para mudar tudo. E foi o que aconteceu. A defesa da Espanha erra de forma extremamente grosseira, entrega uma bola nos pés do Rodrigo, o Rodrigo dá por cobertura e faz o 2-1 para o Brasil, o que dá uma injeção de oxigênio para o Brasil, porque o Brasil vinha mal, não conseguia encaixar suas jogadas, não conseguia produzir nada e praticamente achou esse gol. O Brasil vai para o segundo tempo com 2-1, o que pelo andar da partida foi um lucro para o Brasil enorme, porque o Brasil poderia estar perdendo de uma vantagem bem elástica. A Espanha podia ter aplicado uma goleada no primeiro tempo, porém o futebol é assim. E o Brasil soube se aproveitar muito bem disso, porque logo no início do segundo tempo, com o Endrick, vai lá e consegue o gol de empate. O Endrick, que na sua segunda partida amistosa que ele faz, já fez o gol contra a Inglaterra e agora novamente repete contra a Espanha. Então ele já vem buscando seu espaço na seleção brasileira. E conforme eu disse no vídeo anterior, na minha visão é questão de tempo até que ele consiga pegar essa posição de titular da seleção. A partir daí o jogo ficou equilibrado, as duas seleções tiveram suas chances. O Brasil começou a ter o seu futebol um pouco melhor, a Espanha também tentava suas jogadas, só que aí novamente entra o juiz para tentar estragar o espetáculo. Com outro pênalti que na minha visão não ocorreu, ele vai lá e marca mais um pênalti para a Espanha, segundo pênalti, e na minha visão, segundo pênalti errado, e a Espanha vai lá e converte novamente, fazendo 3-2. A partir daí o Brasil vai com tudo para cima, porque é a única alternativa que resta, e quando tudo parecia encaminhado para uma vitória da Espanha, no último lance nós tivemos outro pênalti, mas dessa vez a favor do Brasil. Um pênalti discutível, mas na minha visão bem marcado. Aí tivemos o Paquetá na cobrança, o Paquetá cobrou muito bem
e fez o 3-3. Realmente um jogo interessante, onde nos deixou algumas lições. O Brasil não foi bem no primeiro tempo, deixou bastante a desejar. Eu vi um Brasil totalmente encurralado no primeiro tempo. A tática do Dorival não funcionou em momento nenhum no primeiro tempo. Nós tivemos a sorte de achar esse gol numa falha defensiva grosseira da Espanha. Então eu creio que fica de lição que há pontos a melhorar. Óbvio, para o trabalho que vinha sendo feito pelo Diniz, já houve uma melhora. Porém, nós temos ainda bastante o que melhorar, temos um caminho longo a percorrer para realmente deixar a seleção jogando no estágio que nós imaginamos. Porém, serviu como um teste, o Brasil mostrou poder de reação, mostrou uma mentalidade muito firme, uma mentalidade de decisão. Todo momento o Brasil não se abateu pelos ocorridos dos pênaltis, especialmente quando são pênaltis que são injustos. Isso mexe com o psicológico do jogador. Porém, apesar de tudo isso, o Brasil conseguiu arrancar o empate. Um empate que, na minha visão, foi relativamente justo, uma vez que a Espanha teve 2 pênaltis que sequer eram para ser marcados. Então, nós tivemos um jogo que serviu mais como uma experiência para o Dorival, para encarar um adversário de primeiro nível, um adversário europeu, para a gente ver como a seleção se sai. Na minha visão, tanto no jogo contra a Inglaterra quanto no jogo contra a Espanha, nós tivemos pontos positivos e pontos que nós temos que melhorar. Então, cabe ao Dorival analisar onde ele está errando, para a gente ir muito bem preparado para a Copa América, que acontece no meio do ano. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.